Olá! Nesta aula, nós vamos discutir a relação entre desenvolvimento tecnológico e as chamadas revoluções científicas e revoluções industriais. Nosso objetivo é mostrar as diferentes visões sobre a relação entre desenvolvimento tecnológico, ciência e indústria ao longo da história e também as discussões presentes na historiografia sobre estes assuntos. Antes de mais nada, vamos discutir sobre as diferentes concepções de ciência e tecnologia que foram formuladas ao longo da história. Uma primeira visão sobre desenvolvimento científico e tecnológico, formulada no Ocidente, foi apresentada pela mitologia. Na cultura clássica, os mitos abordavam a relação entre o conhecimento sobre a natureza e o desenvolvimento da tecnologia. Este é o caso, por exemplo, da Teogonia de Hesíodo, poesia lírica em que a natureza é apresentada de forma mitológica. Também na tragédia Prometeu Acorrentado de Ésquilo, vemos uma importante interpretação sobre a origem da tecnologia humana a partir das ações divinas. Uma segunda visão bastante influente no Ocidente sobre o desenvolvimento científico e tecnológico foi apresentada no século XVII pelos autores do chamado Iluminismo. Embora ainda muitas vezes apresentado como uma versão oficial sobre o avanço da ciência, o Iluminismo, na verdade, construiu uma espécie de mito sobre a origem das luzes. Nesse mito, a cultura clássica se desenvolveu no período dos antigos, ou seja, da cultura helênica e latina, também chamada de greco-romana, mas sofreu um período de atraso e retrocesso durante a Idade Média, que passa a ser caracterizada como Idade das Trevas, marcada pelo atraso científico e o obscurantismo religioso. Só a partir do Renascimento, os modernos resgatam o desenvolvimento científico e fundam uma ciência baseada na observação, na experimentação e no método. No século seguinte ao Iluminismo, o desenvolvimento científico e tecnológico atingiu um patamar tão elevado que a ciência passou a ser vista como o centro da própria sociedade, sobretudo nas ideias dos chamados positivistas. Augusto Comte foi o fundador do pensamento positivista. Segundo Comte, a ciência seria uma apoteose humana, o caminho para o estágio positivo ou científico do desenvolvimento da sociedade. O estágio final da evolução que, segundo Comte, colocaria toda a sociedade a cargo dos cientistas. No mesmo século XIX, vai surgir também uma outra visão, que é muito influente na interpretação da história como um todo e, mais particularmente, na interpretação da história da sociedade industrial. Podemos ver nas teorias de Karl Marx e Friedrich Engels dois representantes do pensamento socialista. Para Marx, o trabalho e a tecnologia servem para acelerar as contradições sociais e, assim, permitir a revolução operária. Podemos ver assim que, para Marx, o trabalho e a tecnologia industrial não são ruins em si. Inclusive, auxiliam na preparação para a revolução proletária, revolução esta que permitiria a socialização dos benefícios trazidos pela tecnologia para toda a sociedade. Enquanto Marx enfatizou a relação social entre tecnologia e trabalho, Friedrich Engels destacou uma relação biológica entre o trabalho e a tecnologia, mostrando que tanto a nossa linguagem quanto a nossa mão são frutos do trabalho e foram responsáveis pela transformação do macaco em homem. Agora que já vimos as visões mais influentes sobre a ciência e a tecnologia ao longo da história, cabe agora refletirmos sobre uma outra ideia que é bastante importante para pensarmos os temas da Revolução Científica e da Revolução Industrial, que é a própria noção de revolução. Poderemos resumir os debates que os historiadores vêm travando a respeito desses temas com duas perguntas. Houve ou não uma revolução industrial ou científica? E se houve, como se deu esta revolução? Vamos acompanhar mais de perto esse debate no caso da Revolução Científica. O debate entre aqueles que acreditam que não houve uma revolução científica e aqueles que acreditam que houve sim uma
ou mais revoluções científicas é conhecido na historiografia como continuismo ou descontinuismo. Poderíamos dizer que as interpretações dos descontinuístas enfatizam rupturas que teriam havido no pensamento científico, enquanto a ênfase dos continuistas está nas permanências. Podemos ver isso de forma mais clara na concepção de que a ciência se daria por um progresso contínuo. Pierre Durand foi um desses autores que acreditou que o desenvolvimento científico e tecnológico se dá de forma contínua. Assim, Durand foi o primeiro autor a sugerir que se investigassem as origens medievais da ciência moderna. Georges Sarton foi outro autor que enfatizou a continuidade do progresso científico, identificando o progresso da ciência com o próprio progresso da humanidade. Já entre os descontinuístas, a principal ruptura identificada na história da ciência é a famosa Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Para Alexandre Poiré, este foi o momento em que surgiu uma nova concepção de mundo, marcada pela matematização da ciência, a geometrização e a infinitização do espaço. Nesse sentido, Poiré dá destaque para a contribuição de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Thomas Kuhn também é um autor que enfatizou não só a descontinuidade, como a existência de mais de uma revolução científica. Estas revoluções se dariam quando os paradigmas são substituídos e a nova ciência se torna incomensurável em relação à ciência anterior. Para Thomas Kuhn, a substituição de paradigmas na revolução científica se dá principalmente a partir dos trabalhos de Copérnico e Newton. Uma outra posição intermediária diria que a ciência avança não de forma contínua nem com grandes saltos, mas numa espécie de zigue-zague. Assim, Arthur Koestler desenvolveu uma teoria sobre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico baseada na noção de insight, concluindo que os cientistas avançam como sonâmbulos, tateando às escuras, e não por um voluntarismo. Koestler enfatizou a importância de se estudar a história pessoal dos cientistas, assim como a sua acuidade mental e o contexto histórico em que viveram. Para Koestler, o grande destaque nos avanços científicos deve ser atribuído a Pitágoras e a Kepler, enquanto o autor faz duros ataques àqueles que exaltam os nomes de Copérnico e Galileu como grandes cientistas do período. Mais recentemente, a visão continuista foi revivida a partir de estudos que enfatizaram as heranças medievais da ciência moderna. Para Edward Grant, todas as pré-condições da ciência moderna se encontram na Idade Média, isto é, foi na Idade Média que se deram as traduções dos clássicos do grego e do árabe para o latim, além da criação das universidades e do personagem intelectual que vai surgir nesse contexto, os teólogos, filósofos naturais. Para Grant, longe de existir uma idade das trevas, ele identifica o desenvolvimento contínuo da civilização greco-árabe latina, que abrange toda a antiguidade e o medievo e que seria responsável pelo desenvolvimento das diversas ciências e da filosofia natural. Além do debate sobre se houve ou não uma revolução científica, que remete ao continuismo ou descontinuismo, podemos dizer que uma pergunta mais antiga seria: como se deu a revolução científica? Que no caso daqueles que acreditam que não houve uma revolução, poderia ser traduzida da seguinte forma: como se dá o desenvolvimento da ciência? As respostas sobre essa questão, como se faz ciência, pode ser dividida em dois grupos de acordo com o escopo das interpretações. Aqueles que acreditam que o desenvolvimento científico e a revolução científica deve ser estudada a partir de uma análise interna à ciência são os chamados internalistas, enquanto aqueles que acreditam que o desenvolvimento da ciência e da revolução científica deve ser feito a partir da análise dos contextos históricos de produção da ciência são os chamados externalistas. Inicialmente, as interpretações internalistas prevaleceram, enfatizando os gênios, mitos ou os heróis da revolução.
Este é o caso de estudos do século XIX que se concentravam em biografias de gênios, pioneiros, desbravadores da ciência que são verdadeiros heróis nacionais, como os livros de Jacob Burckhardt e Joseph Bertrand. Em reação a esta história centrada nos gênios, mitos e heróis da ciência, se desenvolveu no início do século XX a chamada sociologia da ciência, que visa uma análise da produção da ciência em relação aos seus contextos sociais. Um pioneiro nesta área foi Boris Hessen, que procurou investigar as raízes sociais e econômicas do pensamento de Newton. Edgar Zilsel também ofereceu contribuições à sociologia da ciência ao atribuir grande importância ao papel dos artesãos e das guildas na Revolução Científica. John Needham também desenvolveu estudos comparativos entre a história do Ocidente e a história da China, chegando à conclusão de que o contexto social da Europa foi decisivo para o surgimento da ciência moderna, o que não teria ocorrido no caso chinês. Posteriormente, surgiram interpretações intermediárias que enfatizam tanto as ideias dos grandes cientistas como as ideologias predominantes nos seus meios sociais. Paulo Rossi se dedicou ao estudo das relações entre as teorias, as ideologias e as opiniões dos grupos de intelectuais. Na mesma época, Rupert Hall destacou a heterogeneidade entre os diversos grupos intelectuais como um aspecto que deveria ser considerado nos estudos sobre a ciência. Enquanto o senso comum atribui à Revolução Científica do século XVII as bases da Revolução Industrial do século XVIII, e enquanto as interpretações clássicas da historiografia diriam, como Chikara Sasaki, que a primeira revolução industrial não utilizou de forma intensiva a ciência tecnológica, apenas a segunda revolução industrial, e que, pelo contrário, a primeira revolução industrial forneceu grande matéria para o desenvolvimento da ciência, o que seria uma visão descontinuísta clássica, vemos que outros autores mais radicais vão questionar a própria existência da Revolução Industrial ou da Revolução Científica. Se a Revolução Científica não é, assim, um momento glorioso de desenvolvimento do conhecimento e de preparação das condições para o desenvolvimento tecnológico e industrial, cabe perguntar, por que estudar então a Revolução Científica? Ora, questionar-se se houve ou não uma revolução, questionar-se como se dá o desenvolvimento científico e tecnológico, isto é, pensar filosoficamente e pensar cientificamente. Por isso, talvez seja interessante olharmos para temas e polêmicas que acompanham o homem desde a antiguidade e que, embora pareçam às vezes superados, são muitas vezes revividas na história da ciência. Pensar cientificamente, pensar filosoficamente, como os grandes cientistas da antiguidade até os dias de hoje fizeram, é questionar-se sobre a finitude ou a infinitude do mundo, sobre a eternidade do mundo ou sobre o seu criacionismo. A questão do criacionismo também coloca o problema das forças motoras do universo. A esfericidade, a imobilidade da Terra, a existência do éter, dos elementos, da matéria e dos corpos, a concentricidade ou a excentricidade do mundo, a possibilidade de outros mundos, a existência ou não do vazio e a estrutura da mecânica celeste, todos estes são temas que continuam vivos até os dias de hoje. Assim como as discussões entre a doutrina da verdade dupla, ou seja, a verdade científica e a verdade religiosa, e a questão da autonomia da ciência em relação à religião.